Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Elementos aqui no canal. E hoje eu irei contar, a minha review com spoilers do filme. Ou seja, eu irei contar sobre do que se trata a história mesmo. Então vamos embora, O filme se inicia com um navio indo até a cidade dos elementos, que é uma cidade lá construída pelos 4 tipos de elemento: fogo, água, ar e terra. Só que mais pelo pessoal da água mesmo, sabe? E no navio nós temos 2 seres de fogo, Que eles chegam lá e, estão falando no idioma nativo da Terra do Fogo. Aí não dá pra entender muito bem, mas eles são registrados como Brasa e Fagulha. Brasa e Fagulha Luz, E aí eles vão procurando moradia, mas são recusados por causa que eles são fogo, Então a maioria dos materiais pode ser um risco para a segurança. Até que eles acabam encontrando, um local abandonado e fazem dali a sua casa. E conforme vão passando o tempo, a Fagulha, ela dá luz a uma filha, a pequena Ember, que aqui no Brasil ficou Faísca. E o Brasa, ele constrói uma loja que é a Loja do Fogo. Inclusive tem uma chama azul, que é bem importante lá para os seres de fogo. E conforme os anos vão passando, ele vai ensinando a filha e tal, como tratar da loja e tal. Depois, quando ela estiver pronta, ele vai se aposentar e ela irá assumir. E eles moram agora no bairro do Fogo, um monte de elementos de fogo foram para lá. Só que a Faísca tem problemas com controle de raiva. E, ela tem que provar pro pai, que vai dar conta da loja, mas ela vive esquentando a cabeça com os clientes. E aí, ela vai fazer uma entrega, um monte de entregas lá para tentar bater o recorde do pai. E tem um amigo dela, que é um elemento de terra, chamado Turrão e tal. Então ele vive dando em cima dela, mas ela não tá nem aí pra ele. E aí, beleza, o pai dela fica bem doente, tossindo e tal, já não tá no mesmo ritmo, ele tá ficando velho, ele tem que se aposentar, mas ela ainda precisa provar que ela tá pronta para cuidar da loja. Então chega o dia da liquidação pega fogo, E o Brasa, ele deixa a Faísca no comando da loja. E aí, tá, beleza, até que ela tá dando conta, mas vem o cliente pra cá, um monte de cliente enchendo o saco dela, ela vai pro porão pra explodir, de raiva. Só que aí acaba danificando alguns canos, E foi o pai dela que ajeitou o encanamento. Então, quando esses canos danificam, começa a vazar água pra loja. E, os seres de fogo precisam comer madeira pra meio que continuar quente. E aí, beleza, Quem aparece nos canos, que foi trazido, pra lá, foi um elemental de água chamado Gota. Em inglês é Wade o nome dele, Ele é o Gota d'Água. E basicamente ele é um inspetor. E quando ele vê que o local todo está fora do regulamento e foi construído sem supervisão da prefeitura nem nada, ele vai ter que multar o canto, porque ele não pode perder mais um emprego. Ele lamenta, ele começa a fugir dali, enquanto a Faísca persegue ele. E o Brasa fica meio assim, notando ela perseguindo um cara de água. E ele tem meio que um preconceito, uma raiva contra seres de água, porque quase que sua esposa foi apagada quando eles chegaram na cidade de Elemento. Mas enfim, eles chegam na prefeitura, meio que ele envia a multa e a Faísca acaba contando, sobre a história da família dela e tal. E o Gota, ele é um cara muito sensível, então ele fica, como se diz, ele é tocado pela história e quer ajudar a Faísca, só que aí ele já enviou a multa. Então eles vão falar com o chefe dele, que é um elemental de terra chamado Xaxim. E aí, ela vive tentando implorar. Só que ele ainda assim diz que não vai poder ajudar, Ela explode mais uma vez e ele envia a multa para superior dele, que é um elemental de ar, de vento, que é uma nuvem lá chamada névoa. E aí quando a Faísca volta pra loja, o Gota falou, que ele ia tentar falar com a superior dele para ver se conseguia pegar as multas de volta ou não, mas enfim, ele ficou de avisar a Faísca. Ela volta para a loja e vê, que os canos, outros canos lá que ela tentou consertar, estão vazando pela loja.
E o pai, né, tipo, ele diz, eu já sei o que tá acontecendo. Ah, sabe, ele, sim, foi aquele cara de água lá, ele bagunçou tudo na liquidação, ela fica na dela, né? Ela não fala a verdade. Mas, basicamente, ela tem uma semana para pagar as multas ou fazer com que elas sejam canceladas, senão a loja será fechada. E, tipo, é o sonho do pai dela. Ela não quer decepcioná-lo, ela quer tocar o negócio. E aí, né, ela vai falar com o Gota, só que a chefe dele, a Névoa, está na Arena Ciclone, né, para um jogo que vai ter que é bem semelhante ao basquete. E aí ela e a Faísca ficam meio que trocando umas farpas aí, né, brigando. Mas o Gota fica incentivando um jogador chamado Oscar, né, que ele tá num dia ruim, essas coisas, mas o time acaba vencendo, né, a Névoa fica mó feliz e tal. Ela e a Faísca se entendem, ela, ó, seguinte, era pra a água estar fechada nessa parte da cidade, porque pode, né, prejudicar os habitantes de fogo. Seguinte, vocês achem a causa do vazamento no canal, e aí eu perdoo as multas, beleza? E o Gota fala, né, pra Faísca que ele estava investigando uma rachadura lá no canal quando ele foi levado pela água que transbordou, né, dos navios que chegam na Cidade dos Elementos. E aí, beleza. De noite lá na Vila do Fogo, né, a Faísca cria um balão e vai levitando ele, né, usando fogo e tal, os balões de ar quente. E eles acabam se abrindo mais um pro outro. O Gota fala sobre como o relacionamento dele com o pai era um pouco difícil e tal, e o pai dele já se foi. E ela acaba comentando também sobre quando ela era menor, ela queria ir numa estação lá, como se fosse um museu, para ver uma árvore de vivistéria, que é um tipo de flor que pode crescer em qualquer ambiente, até mesmo no fogo. E beleza, né? Só que quando ela era menor, ela tentou ir com o pai e barraram eles, porque eles são de fogo, né? E ela perdeu a chance de poder ver a árvore de vivistéria porque essa estação, o museu, já fechou há anos. Enfim, eles acabam achando uma rachadura na represa, né? E botam alguns sacos de areia lá pra meio que segurar. E aí o Gota vai achando legal, né? Ele chama a Faísca pra um encontro. Ela fica meio assim, mas acaba indo, né? E aí tem uma montagem mó fofinha deles saindo em vários encontros e, bom, eles começam a namorar. Só que aí o Gota acaba falando pra Faísca, né, que os sacos de areia não estão segurando. E ela explica, ué, por que a equipe não veio ainda fechar essa rachadura? Você não avisou a eles? Só que o Gota explica que quando ele trabalhava nessa equipe lá de concertos, né, ele acabou derramando cimento e agora eles o odeiam. E, tipo, eles também estão presos no concreto, então não tem muito o que fazer. E quando ele vai avisar a Faísca na loja, né, o pai acaba encontrando ele lá e fica, ei, você é o quê? É um inspetor? É porque ele tá vendo lá. Aí a Faísca mente, dizendo que ele é um inspetor de alimentos. Ele, tá bom. Então ele oferece alguns pratos de fogo para o Gota e ele vai provando. Só que são muito picantes. Ele até tenta diluir com água, só que é um grande erro. E ele acaba sendo banido da loja do fogo, né? A Faísca vai pra praia, começa a descontar a raiva lá e acaba criando vidro. E aí ela cria uma orbe lá, né, em formato de vivistéria e dá para o Gota. E ela tem uma ideia, ela vai criar vidro para selar a represa. Dá tudo certo e tal. E um dia o Gota chama, né, a Faísca para conhecer a família dele. No caso a mãe e tal, que é a Brooke d'Água. Só que eles são seguidos pela mãe da Faísca, né, que está suspeitando de algo. E inclusive ela é leitora, né, de fumaça. Que tipo, se a fumaça se intercalar, cruzar, é porque é amor verdadeiro, algo assim. Mas basicamente a família do Gota é mó receptiva lá com ela, mó carinhosa e tal. E eles jogam um jogo que é o jogo de chorar. Que basicamente quem chorar primeiro perde. E eles são todos muito emotivos, né? Principalmente o Gota, ele é um chorão. Mas enfim. Um vaso lá acaba quebrando e a Faísca usa os poderes lá dela pra criar um vaso novo de vidro. Inclusive tem as cores lá da vivistéria, né? De âmbar e tal. E a Brooke comenta que ela tem uma conhecida e tal, que está oferecendo estágio, uma oportunidade de emprego, né, numa fábrica de vidro, só que é longe da Cidade dos Elementos.
Então a Faísca começa a se sentir um pouco culpada por não querer assumir a loja. Ela fica nesse dilema, né? Tipo, eu vou assumir a loja, que é o legado do meu pai, o sonho dele, ou eu vou fazer algo que eu queira, né? E aí eles acabam voltando para a Vila do Fogo, só que eles são pegos pela mãe da Faísca, que aí, né, diz que água e fogo não se misturam e resolve fazer uma leitura da fumaça deles. E obviamente, como ele não é de fogo, né, ele não vai conseguir acender, só que ele usa um reflexo de luz e usa o corpo dele, né, para meio que como se fosse um efeito de uma lupa no sol, que atravessa o fogo da faísca e acende a vela. Mas quando ela vai ler a fumaça, meio que o Brasa acorda, né, e eles meio que expulsam o Wade dali antes que o Gota, né? Eles tiram o Gota dali antes que o Brasa veja. E aí ele fala, né, que ele vai se aposentar, e então a loja não será mais a loja do fogo, será a loja da faísca. E ele conta a história, né, de tipo, a vida lá na Terra do Fogo tava boa até que veio uma tempestade e não dava mais para eles viverem ali. Então eles resolveram buscar uma nova oportunidade lá na Cidade dos Elementos. Inclusive, né, tem uma espécie de homenagem, por exemplo, quando a pessoa se curva, né, para o seu pai, é uma forma de pedir a bênção dele. E aí, né, no caso, o filho ou a filha se curvaria e o pai teria que se curvar também dando a bênção. Mas o pai do Brasa não deu a bênção. E desde então nunca mais eles se viram. Desde que eles foram para a Terra, desde que eles foram para a Cidade de Elemento, né? E aí um dia assim, inclusive a Faísca ela meio que devolveu o negócio de vidro lá, orbe, mas enfim. O Gota acaba bolando uma surpresa junto com a névoa, né? Leva a Faísca para a estação central, que foi fechada, e a névoa cria uma bolha de ar, porque a estação ficou toda submersa, né? Então ela vê finalmente a árvore de Vivistéria, né? E é uma cena mó linda, mó bonitinha, só que o ar da bolha começa a diminuir, a acabar, né? Então o Gota usa tudo que ele tem para conseguir levar a Faísca para fora. Eles conseguem sair debaixo de uma ponte, né? E aí, tipo, ele sugere que eles se toquem, mas ela ainda tem medo, né? Porque, tipo, a água dele pode apagá-la ou ela pode evaporá-la. Mas mesmo assim, eles tentam se tocar e conseguem, sem acontecer nada. É tipo uma explicação meio doida, mas é como se eles meio que mudaram a química um do outro, algo assim, para conseguir uma barreira de proteção, algo do tipo. Basicamente, eles mudaram a química um do outro e conseguem se tocar. Eles começam a dançar e tal, o Gota diz que ele é sortudo, só que ela lembra de uma frase do pai dizendo que ele era sortudo em ter uma filha como ela. E ela acaba terminando, né, com o Gota dizendo que nunca vai dar certo. Ela volta pra Vila do Fogo e tá tendo uma festa lá de aposentadoria do pai, né? Só que o Gota chega lá, se declara pra ela, fala que ama ela e tal. Só que ele acaba deixando escapar que ela quebrou os canos da loja. E o Brasa não sabia disso, ele pensava que tinha sido o próprio Gota que quebrou. E ela, quando ela terminou, né, ela deixou a orbe lá de Vivistéria com ele foi devolver a orbe pra ela, mas ela vai, rejeita ele, essas coisas, mas ainda assim o pai tá decepcionado, não vai mais se aposentar, essas coisas, e o vidro da represa começa a rachar. Ela nota isso, né, tenta salvar o pessoal lá na Vila do Fogo, enquanto isso o Gota tá se preparando para deixar a Cidade dos Elementos de coração partido, né, só que ele vê a água da represa indo em direção à Vila do Fogo. Ele decide voltar, né, para ajudar a Faísca e o pessoal lá. E os dois acabam entrando na loja porque ela vai tentar salvar a Chama Azul, que é muito importante para eles. E eles conseguem salvar a Chama Azul de se apagar, mas eles ficam presos. E lá tá tão quente, mas tão quente, que o Gota começa a evaporar. E aí fica a decisão. Ou eles tentam sair dali e a Faísca apaga, ou eles ficam presos ali, ela fica segura, mas ele evapora. E aí, né, os dois meio que sem escolhas se despedem, né? Inclusive, lá durante a declaração do Gota, a própria mãe da Faísca, né, falou que leu a fumaça e era amor verdadeiro, os dois estavam destinados a ficar juntos. Mas enfim, né, eles estão se despedindo, o Gota evapora. Depois que a água toda foi embora, né, eles conseguem tirar a Faísca de lá. Ela fala a verdade, né, que ela não quer assumir a loja. Ela fala que até o último momento, né, o Gota foi e protegeu a chama, protegeu ela, mas agora ele se foi. E o pai fala, né, que o sonho dele nunca foi a loja, e sim ela era o sonho.
E eles escutam meio que um barulho de choro, né? E é o choro do Gota. Então ela nota que ainda tem umidade ali. Ela começa a falar um monte de coisas tristes que o Gota tinha chorado lá no jogo de chorar, né? E ele começa a chorar e se forma de novo. Então ela fala que ama ele e tal, os dois se abraçam, ficam juntos. E aí se passam alguns meses, né? O Brasa se aposentou e alguns vizinhos dele agora estão cuidando da loja, né? E a Faísca decidiu aceitar o emprego nessa fábrica de vidro. E o Gota vai com ela para fora da cidade dos elementos, né? Eles se despedem dos seus pais e a Faísca vai lá, né? Faz a homenagem para receber a bênção do Brasa. E ele também se curva dando a bênção dele para que a filha vá embora com sorte nessa nova jornada, né? E aí o filme acaba, mas calma, gente, não tem cena pós-créditos, mas os créditos meio que contam uma historinha, né? Por exemplo, a gente vê um monte de elementos felizes, a Névoa tá com o Xaxim, o Turrão achou uma garotinha lá de fogo que ele tá paquerando, essas coisas. E eventualmente a Faísca e o Gota voltam para a cidade dos elementos. Mas é isso, gente, essa é a história do filme. É uma comédia romântica bem legal, eu fiquei com um sorriso do início ao fim. E antes do filme, inclusive, tem um curta, né? Que é o Encontro de Cal, que é lá de Altas Aventuras. Eu recomendo vocês assistirem também, se vocês gostaram do Up, né? Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus, coração, Jesus te ama. Forte abraço, até a próxima aí. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.